Tinha uma goteira batendo no telhado de zinco quando minha Clarice bateu a porta na minha cara. O barulho ecoou pela casa toda, fazendo as paredes tremerem como meu coração. "A senhora é velha demais para entender minha vida, mãe", foram as últimas palavras dela antes da porta bater. Fiquei ali parada, com meu caderno velho de receitas aberto nas mãos, aquele mesmo que herdei de minha mãe antes dela partir. As lágrimas escorriam e pingavam nas páginas amareladas, onde eu já não anotava só receitas, mas os conselhos que nunca tive coragem de falar em voz alta. Naquele momento, eu soube que precisava fazer algo diferente. A chuva lá fora caía como se o céu de João Pessoa também chorasse comigo. Meu nome é Teresa Albuquerque. Tenho 62 anos, mas o espelho me mostra mais. Os cabelos grisalhos que insisto em pintar de castanho a cada mês. As mãos marcadas por calos de giz dos meus 35 anos como professora de português na rede estadual da Paraíba. Moro na mesma casa no bairro de Manaíra há quase 30 anos. Uma casa simples de 3 quartos que consegui comprar quando meu marido Arnaldo ainda estava vivo. A 2 quarteirões da praia, acordo todos os dias às 5 da manhã, mesmo depois de aposentada. O hábito ficou. Preparo meu café coado no pano, sento na varanda e vejo o sol nascer enquanto a brisa do mar traz aquele cheiro de maresia que sempre me acalmou. Desde pequena, aprendi a me virar sozinha. Meu pai, seu Joaquim, feirante do Mercado Central, me criou depois que mamãe foi embora com um caixeiro viajante quando eu tinha só 12 anos. "A vida é dura, minha filha, mas nós é mais", ele sempre dizia enquanto organizava as frutas na barraca às 4 da madrugada. Eu ajudava a limpar as mangas, separar os abacaxis e aprendia sem saber que estava aprendendo. Foi com ele que entendi o valor do trabalho, da persistência. Estudei sempre em escola pública, mas fui a primeira da família a entrar na universidade. Fiz letras na Federal da Paraíba, me formei com honras mesmo trabalhando o dia todo. Meu pai chorou na formatura, um homem que eu só vi chorar 2 vezes na vida, quando mamãe foi embora e naquele dia. Dei aula a vida toda. Ensinei gerações de jovens a amar a língua portuguesa, a entender Machado de Assis, Clarice Lispector, de quem herdou o nome minha filha. Arnaldo, que conheci dando aula no cursinho onde ele era professor de matemática, se foi há 15 anos, um infarto fulminante que não deu nem tempo de dizer adeus. Fiquei sozinha para criar nossa Clarice, que tinha apenas 17 anos. Trabalhei em 3 escolas, dava aula particular nos fins de semana, economizava cada centavo para que ela pudesse estudar em boas escolas, ter as oportunidades que eu não tive. E consegui. Minha filha se formou em administração, trabalha numa multinacional, tem sua vida própria. Mas parece que quanto mais ela cresce, mais distante fica de mim. Antes de continuar essa história, queria agradecer ao canal Emoção de Idade pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente de onde você está assistindo e que horas são aí. Todos os dias tem uma história nova aqui. Naquela tarde de março de 2020, quando a pandemia começava a assustar todo mundo, Clarice tinha vindo me visitar. Ela estava nervosa, inquieta, mexendo no celular a todo momento. Tentei perguntar o que estava acontecendo, se era o trabalho, se era o namorado, aquele rapaz que eu mal conhecia, o Gabriel. Foi quando ela explodiu. Disse que eu não entendia nada do mundo moderno, que eu vivia no passado, que minhas ideias eram antiquadas, que eu queria controlar sua vida. "A senhora é velha demais para entender minha vida, mãe." E bateu a porta. Fiquei ali, no meio da sala, com meu caderno de receitas aberto. Um caderno que guardava muito mais que modos de preparar comidas. Guardava minha alma, meus pensamentos mais íntimos, as cartas que nunca mandei, os conselhos que nunca dei. E ali, naquele momento, senti que talvez tivesse uma forma de falar com minha filha sem palavras, um jeito de mostrar que, mesmo velha, eu entendia mais do que ela imaginava. Nasci em 1963, numa João Pessoa bem diferente da de hoje. Cresci no bairro do Roger,
numa casa pequena de porta e janela, com quintal de terra batida onde as galinhas ciscavam, e minha mãe, Dona Josefa, plantava ervas para remédios e temperos para a comida. Meu pai, Joaquim, acordava às 3 da madrugada todo dia para pegar as melhores frutas na ceasa e garantir o sustento da nossa família. Éramos eu, meu irmão mais velho, Sebastião, e minha irmã mais nova, Luísa. Lembro como se fosse hoje o dia que mamãe foi embora. Era uma terça-feira. Eu tinha chegado da escola e encontrei papai sentado na cadeira de balanço da varanda, olhando para o nada, com um papel na mão. Sua mãe foi embora, Terezinha, ele disse com a voz embargada. Disse que não nasceu para essa vida. Na carta, que li anos depois, ela dizia que tinha encontrado um homem que prometeu mostrar o mundo a ela, que se sentia sufocada, que amava a gente, mas precisava viver. Nunca mais tivemos notícias. Anos depois, soubemos por uma prima distante que ela tinha morrido num acidente de carro no Mato Grosso. Aprendi a cozinhar, a cuidar da casa, dos meus irmãos. Papai nunca mais foi o mesmo, ficou mais calado, mais duro. Trabalhava ainda mais, chegava em casa exausto, às vezes nem jantava. Eu colocava o prato dele na geladeira, coberto com um guardanapo de pano que eu mesmo bordava nas aulas de trabalhos manuais da escola. Para quando o senhor sentir fome, pai, dizia eu. Ele me olhava com aqueles olhos cansados e sorria de leve. O que seria de nós sem você, minha filha? A escola foi meu refúgio. Estudava com afinco, me destacava nas aulas de português. Dona Eunice, minha professora da 7ª série, foi quem me mostrou que eu poderia ser mais do que a menina que a mãe abandonou. Você tem um dom com as palavras, Teresa. Use ele para construir seu caminho. E foi o que fiz. Estudei, passei no vestibular da Federal, fiz letras enquanto trabalhava como auxiliar numa escola particular. Foi lá, dando aulas de reforço depois do expediente, que conheci Arnaldo. Arnaldo Mendes era o oposto de mim. Expansivo, cheio de amigos, sempre com uma piada na ponta da língua. Professor de matemática respeitado, de família tradicional de Recife, que veio para João Pessoa fazer mestrado. Nos conhecemos na sala dos professores. Eu, tímida, com meus livros de Guimarães Rosa debaixo do braço. Ele, cheio de vida, contando sobre o último jogo do Botafogo da Paraíba. Nosso amor aconteceu como uma tempestade de verão, repentina, intensa, transformadora. Nos casamos em 1985, numa cerimônia simples na igreja de Nossa Senhora do Carmo, com a presença dos poucos familiares que me restavam e da numerosa família dele. Clarice nasceu 3 anos depois, em 1988, quando o Brasil fervilhava com a nova Constituição e eu acreditava num futuro melhor para minha filha. Escolhi o nome por causa da escritora que tanto admiro. Queria que minha menina tivesse a força e a sensibilidade de Clarice Lispector. Arnaldo concordou, embora preferisse nomes mais tradicionais como Maria ou Ana. Se é importante para você, Teresa, é importante para mim, ele disse, beijando minha testa no hospital. A carreira de professora não era fácil. Salários atrasados, condições precárias, alunos desmotivados. Mas eu amava ensinar, acreditava que poderia fazer diferença. Dava aulas em 2 escolas estaduais e ainda conseguia tempo para participar de projetos de incentivo à leitura nas comunidades carentes. Arnaldo me apoiava, assumia muitas responsabilidades com Clarice para que eu pudesse trabalhar. Você nasceu para isso, Teresa, ele dizia orgulhoso quando eu voltava exausta mas feliz depois de um sarau literário com meus alunos. Conseguimos comprar nossa casa em Manaíra em 1992, depois de anos economizando cada centavo. Não era grande, mas tinha um quintal onde plantei jasmins e erva cidreira como minha mãe fazia. Clarice cresceu ali, aprendendo a andar naquele quintal, subindo nas mangueiras, fazendo os deveres na mesa da cozinha enquanto eu preparava o jantar depois de um dia inteiro dando aulas. Nossa rotina era simples, mas cheia de pequenos rituais. Aos domingos, íamos à praia de Tambaú bem cedinho, antes do sol ficar forte. Arnaldo levava a sombrinha colorida, eu preparava sanduíches de queijo e presunto e suco de cajá numa garrafa térmica. Clarice corria na areia,
Catava conchinhas, construía castelos que o mar levava. Depois, almoçávamos peixe frito com pirão no mercado do peixe. Era nossa tradição. Quando Clarice entrou na adolescência, as coisas começaram a mudar. Ela se tornou mais fechada, mais rebelde. Normal da idade, diziam as outras mães nas reuniões da escola. Mas eu sentia que havia algo mais. Talvez fosse o medo de ver minha única filha crescendo, tornando-se independente. Talvez fosse o eco do abandono da minha própria mãe, o receio de que a história se repetisse de alguma forma. Comecei a ser mais controladora, a querer saber de tudo, a dar conselhos que não eram pedidos. Mãe, por favor, eu sei o que estou fazendo, Clarice dizia com aquela impaciência típica dos 15 anos. E eu respondia, só quero o seu bem, minha filha. Mas no fundo, eu sabia que estava tentando protegê-la dos meus próprios medos. Foi nessa época que Arnaldo começou a se queixar de dores no peito. Homem teimoso, dizia que era só cansaço, estresse do trabalho. Na época, ele era coordenador do departamento de matemática do Liceu Paraibano. Trabalhava demais, não se cuidava direito. Vá ao médico, Arnaldo, eu insistia. Ele prometia, mas sempre adiava, até aquela manhã de abril de 2005. Estávamos tomando café, era um sábado. Clarice tinha dormido na casa de uma amiga. Arnaldo estava lendo o jornal, comentando sobre a política, quando de repente parou de falar. Viu o jornal cair, a xícara quebrar no chão, seus olhos se arregalaram, a mão foi ao peito. Teresa, foi a última palavra que disse. Chamei a ambulância, gritei por socorro, fiz tudo o que podia. Mas quando chegamos ao hospital, já era tarde demais. Infarto fulminante, disse o médico. Nada poderia ter sido feito. O mundo desabou. Como eu iria seguir sem Arnaldo? Como contaria para Clarice que seu pai tinha partido? Lembro do enterro como um borrão cinzento. Clarice, com seus 17 anos, parecia uma estátua, não chorou, não falou. Só segurou minha mão com tanta força que deixou marcas. Naquela noite, deitada na cama que agora parecia grande demais, peguei o caderno de receitas da minha mãe, aquele que eu guardava como tesouro, e comecei a escrever. Não eram receitas, eram palavras de dor, de medo, de incerteza. Era meu jeito de não me afogar na tristeza. Os anos seguintes foram de luta. Assumi mais aulas, fazia trabalhos extras nos fins de semana, tudo para garantir que Clarice pudesse continuar estudando, fazer faculdade, ter uma vida melhor que a minha. Ela, por sua vez, se fechou ainda mais. Estudava com afinco, quase obsessão, como se os livros fossem uma fuga. Passou em primeiro lugar para a administração na Federal. Eu chorei de orgulho na cerimônia de abertura, sentada sozinha na plateia, desejando que Arnaldo estivesse ali. Clarice se formou, conseguiu estágio numa multinacional de tecnologia, foi efetivada, começou a subir na carreira. Nossos encontros foram ficando mais raros. Ela se mudou para um apartamento próprio, dizia que precisava de independência. Eu entendia, mas sentia o vazio da casa. Passei a me dedicar ainda mais ao trabalho. Assumi projetos de alfabetização de adultos, participava de feiras literárias, qualquer coisa para preencher o tempo. Me aposentei em 2015, após 35 anos de magistério. A despedida da escola foi emocionante. Centenas de ex-alunos apareceram, trazendo cartas, flores, lembranças. Clarice não pôde ir, estava numa viagem de trabalho em São Paulo. Mandou uma mensagem de texto. Parabéns, mãe. Você merece descansar. Aquilo doeu mais do que deveria. Não era descanso que eu queria, era propósito. Sem as aulas, os dias ficaram mais vazios, mais silenciosos. Comecei a fazer trabalho voluntário numa biblioteca comunitária no bairro do São José, ensinava idosos a ler e escrever, organizava a contação de histórias para crianças. E comecei a escrever mais no meu caderno de receitas, que já não tinha mais espaço para novas receitas, só para pensamentos, memórias, reflexões. Clarice aparecia para almoçar uma vez por mês, geralmente aos domingos. Nossas conversas eram superficiais. Trabalho dela, meu voluntariado, notícias da cidade. Evitávamos assuntos mais profundos,
como se tivéssemos medo de tocar em feridas antigas. Até que ela começou a namorar Gabriel em 2019. Nunca entendi direito o que ela viu naquele rapaz. Bom moço, educado, mas com um ar arrogante que me incomodava. Trabalhava no mesmo ramo que ela, vivia falando de investimentos, de dinheiro, de sucesso. Nas poucas vezes que o vi, ele mal levantava os olhos do celular. Você merece alguém que te olhe nos olhos, filha, eu disse uma vez, depois que ele saiu. Clarice se irritou. Mãe, você não entende como o mundo funciona hoje. Gabriel é um homem focado, ambicioso. Estamos construindo um futuro juntos. Engoli minha opinião, mas anotei meus pensamentos no caderno naquela noite. E então veio março de 2020, com aquela palavra que mudaria tudo: coronavírus. As notícias falavam de uma doença que se espalhava pelo mundo, que tinha chegado ao Brasil. Todo mundo assustado, incerto. Clarice me ligou, preocupada. Mãe, a senhora é grupo de risco, tem que se cuidar. Eu, teimosa como sempre, disse que era exagero, que já tinha visto muita coisa na vida, que não ia me esconder por causa de uma gripezinha. Nos dias seguintes, com as notícias ficando cada vez piores, me arrependi da minha teimosia. Na sexta-feira, 20 de março, Clarice apareceu na minha porta sem avisar. Parecia agitada, nervosa. Entrou falando sobre isolamento social, sobre eu não poder sair de casa, sobre fazer compras online. Eu ouvia, tentando entender aquele mundo novo que se desenhava. Preparei um café, servimos na varanda. Foi quando notei que ela olhava o celular a todo momento, como se esperasse uma mensagem importante. Aconteceu alguma coisa, filha? Perguntei, servindo mais café. Ela negou, disse que era trabalho, que a empresa estava em crise por causa da pandemia, que todo mundo estava tenso. Mas eu conhecia minha filha. Havia algo mais. Insisti. É o Gabriel? Vocês brigaram? Foi a gota d'água. Clarice se levantou, derrubando a xícara. Por que a senhora tem que se meter em tudo? Por que não pode simplesmente respeitar meu espaço? O mundo não é mais como no seu tempo, mãe. A senhora é velha demais para entender minha vida. E saiu batendo a porta, deixando para trás apenas o som da chuva no telhado e o eco daquelas palavras cruéis. Fiquei ali, sentada, com o café derramado e o coração partido. Peguei meu velho caderno de receitas, aquele que começou com minha mãe e que se tornou o meu confidente ao longo dos anos. Folheei as páginas amareladas, manchadas de gordura e de lágrimas. Passei pelos bolos de fubá, pelas cocadas, pelos assados de domingo, até chegar às páginas onde não havia mais receitas, só pensamentos. E comecei a escrever, com mão trêmula, mas determinada. Escrevi tudo o que eu queria dizer à minha filha, tudo o que estava engasgado na minha garganta, tudo o que meu coração de mãe sabia, mas minha boca não conseguia expressar. Escrevi até altas horas da noite, com a chuva como trilha sonora. E quando terminei, arranquei cuidadosamente as páginas do caderno e as deixei sobre a mesa da cozinha, onde Clarice sempre sentava quando vinha me visitar. Não sabia se ela voltaria no dia seguinte, na semana seguinte ou nunca mais. Mas aquelas palavras precisavam existir no mundo, mesmo que só para mim. Acordei no dia seguinte com o barulho da chuva que ainda não tinha dado trégua. João Pessoa fica assim no inverno. Dias inteiros de garoa fina que não para, que deixa tudo úmido, que gruda nos ossos velhos da gente. Levantei com dificuldade, sentindo aquela dor nas juntas que é companheira de todo dia. Fui até a cozinha, vi as folhas do caderno ali na mesa, exatamente onde tinha deixado. Passei a mão por elas, relendo algumas partes do que tinha escrito na noite anterior. Minha filha, quando você nasceu, prometi a mim mesma que seria diferente da minha mãe, que nunca te abandonaria, que sempre estaria presente. Talvez tenha cumprido essa promessa até demais, ficando tão perto que acabei sufocando seus sonhos com meu medo. Era estranho ver meus sentimentos ali, expostos como roupa no varal. Sempre fui de guardar tudo dentro, de engolir as palavras. Arnaldo dizia que eu era um livro fechado, que nem ele conseguia ler todas as páginas. Um dia essas palavras todas guardadas vão transbordar, Teresa, ele falava.
e ria daquele jeito dele que fazia qualquer preocupação parecer menor. Preparei meu café, sentei na varanda e observei a rua molhada, as poucas pessoas que passavam com guarda-chuvas, o mundo começando a ficar mais silencioso com aquela tal de quarentena que o rádio não parava de falar. O celular tocou. Era Dona Neuza, minha vizinha de 80 anos. Terezinha, você viu o jornal? Tão dizendo que os velhos não podem mais sair de casa de jeito nenhum. Como é que vou fazer para comprar meus remédios? Tentei acalmá-la. Expliquei que podíamos pedir por telefone na farmácia do bairro, que eles entregavam em casa. Que eu mesma podia ajudar se precisasse. Conversamos mais um pouco sobre o medo daquela doença nova, sobre a solidão que já era nossa companheira e agora parecia que ia aumentar. Quando desliguei, percebi que estava adiando o que realmente me preocupava. Clarice. Peguei o telefone e liguei para ela. Chamou e caiu na caixa postal. Tentei de novo. Nada. Mandei mensagem. Filha, tudo bem? Estou preocupada. Me liga quando puder. O dia foi passando e nada de resposta. Comecei a imaginar 1000 coisas. E se ela estivesse doente? E se tivesse acontecido algum acidente? Tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que ela era adulta, que sabia se cuidar, que provavelmente só estava ocupada ou ainda chateada comigo. Mas quando a noite chegou e nenhuma notícia, o desespero começou a tomar conta. Peguei o celular para ligar para a polícia quando ele tocou na minha mão. Era ela. Mãe? A voz dela estava diferente, embargada. Clarice, graças a Deus, tá tudo bem? Fiquei tão preocupada. Desculpa não ter respondido antes. Eu precisava pensar. Houve um silêncio, daqueles pesados, cheios de coisas não ditas. Filha, sobre ontem... Podemos conversar, mãe? Pessoalmente? Sei que não deveria sair de casa agora, mas preciso te ver. Meu coração disparou. Algo tinha acontecido, eu podia sentir. Claro, minha filha. Venha. Estou te esperando. 1 hora depois, ouvi o carro dela estacionar. Da janela, vi Clarice sair debaixo da chuva, sem guarda-chuva, como se nem notasse a água escorrendo pelo rosto. Abri a porta antes mesmo que ela batesse. E ali, na soleira, estava minha filha. Olhos vermelhos, cabelo molhado grudado no rosto, parecendo de repente tão jovem e vulnerável quanto a menina que corria para meus braços depois de cair da bicicleta. Não dissemos nada. Simplesmente abri os braços e ela veio, como água buscando o mar. Senti seu corpo tremer com o choro, suas mãos agarrando minha blusa, como se temesse cair. Fechei a porta com o pé e ficamos ali, no meio da sala, abraçadas como há anos não ficávamos. Quando o choro acalmou, levei-a para a cozinha. Fiz um chá de camomila como fazia quando ela era pequena e tinha pesadelos. Sentei ao seu lado na mesa, e foi então que ela viu as páginas do meu caderno. O que é isso, mãe? Algo que eu precisava dizer, mas não sabia como. Ela pegou as folhas com cuidado, como se fossem frágeis, e começou a ler em silêncio. Vi seus olhos correrem pelas linhas, suas expressões mudando, as lágrimas voltando. Quando terminou, levantou o olhar para mim. Como você sabia? Sabia o quê, minha filha? Que era exatamente disso que eu precisava ouvir. Ler. Não entendi de imediato. Clarice respirou fundo, secou as lágrimas com as costas das mãos e começou a falar. Gabriel me pediu em casamento na semana passada. Meu coração deu um pulo. Casamento? Por que isso a deixaria tão abalada? Mas isso é uma boa notícia, não é? Ou não? Ela balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Todo mundo diria que sim. Ele tem um bom emprego, vem de família boa, é bonito, inteligente. O partido perfeito, como a senhora diria. Mas ele quer que eu largue meu emprego depois do casamento. Diz que ganha o suficiente para nós dois, que eu posso ficar em casa, cuidar dos filhos que ele quer ter logo. Que minha carreira é dispensável. Senti um frio na espinha. Quantas mulheres da minha geração não ouviram isso mesmo? Quantas não abandonaram sonhos, carreiras, por amor ou por pressão?
E você? O que você quer, Clarice? Ela olhou para mim como se fosse a primeira vez que alguém fazia essa pergunta. Eu amo meu trabalho, mãe. Acabei de ser promovida a gerente de projetos. Tenho planos, ideias. Não quero abrir mão disso tudo. E você disse isso a ele? Clarice baixou os olhos. Tentei. Ele diz que estou sendo egoísta, que uma família exige sacrifícios, que se eu o amasse de verdade. E foi por isso que você veio aqui ontem, para me contar sobre o pedido de casamento? Ela assentiu. Queria seu conselho, mas aí começamos a discutir, e quando a senhora insistiu em saber o que estava acontecendo, eu explodi. Descontei em você toda a frustração que estava sentindo com ele. Toquei o rosto dela, enxugando uma lágrima teimosa. E agora? Terminei com ele. Ontem à noite, depois que saí daqui, disse que não podia me casar com alguém que não respeita minhas escolhas. Senti um misto de orgulho e preocupação. E como você está se sentindo? Perdida, assustada, aliviada, tudo ao mesmo tempo. Ela pegou novamente as folhas do meu caderno. E então, hoje de manhã, percebi como tinha sido injusta com você. Vim pedir desculpas e... encontro isso. Ela apontou para um trecho específico. Leia, mãe. Peguei o papel e li em voz alta o que tinha escrito na noite anterior. Clarice, minha filha, se tem uma coisa que aprendi nestes 62 anos, é que a gente não pode viver pelos outros. Nem pelos pais, nem pelo marido, nem pelos filhos. A vida é sua, os sonhos são seus, as escolhas precisam ser suas. O amor verdadeiro não pede que você se diminua para caber nele. O amor verdadeiro te faz maior, te dá asas, não correntes. Sua avó fugiu dos sonhos dela e abandonou os filhos. Eu talvez tenha ido para o outro extremo, sacrificando demais, sufocando sem querer. Quero que você encontre o equilíbrio que nenhuma de nós conseguiu. Seja livre, minha filha. Seja inteira. Seja sua. Quando terminei de ler, Clarice segurou minhas mãos. Como você sabia exatamente o que eu precisava ouvir? Como podia saber o que eu estava passando se eu nem tinha te contado? Sorri, sentindo o peso dos anos, de toda a experiência acumulada. Porque sou velha, minha filha. Velha o suficiente para reconhecer em você os mesmos dilemas que enfrentei, as mesmas lutas. Velha o suficiente para ter visto essa história se repetir com tantas mulheres ao longo dos anos. E talvez, velha o suficiente para finalmente ter alguma sabedoria para oferecer. Clarice riu entre as lágrimas. Desculpa por ter dito que você era velha demais para entender. Acho que você entende até demais. Naquela noite, Clarice dormiu no antigo quarto dela. A chuva continuou caindo lá fora, mas dentro da casa havia uma paz que não sentíamos há muito tempo. E enquanto observava minha filha dormir, pensei em como as histórias das mulheres da nossa família pareciam se entrelaçar, se repetir, mas também se transformar. Minha mãe fugiu de tudo, inclusive dos filhos, em busca de liberdade. Eu fiquei, sacrifiquei, me dediquei, talvez até demais. E Clarice estava tentando encontrar seu próprio caminho, diferente do meu, diferente da avó que nunca conheceu. Voltei para meu quarto, peguei o velho caderno de receitas e comecei a escrever novamente. Dessa vez, não eram conselhos, eram memórias. A história da minha mãe, a minha história, a história que Clarice estava começando a escrever. 3 mulheres, 3 gerações, 3 formas diferentes de buscar a liberdade. E talvez, só talvez, minha filha tivesse a chance de acertar onde nós tínhamos errado. No dia seguinte, acordei com o cheiro de café e o barulho na cozinha. Levantei, vesti meu roupão velho e fui ver o que estava acontecendo. Clarice, já vestida e arrumada, preparava o café da manhã. Bom dia, mãe. Fiz tapioca como a senhora gosta, com queijo coalho. Sentei à mesa, observando aquela mulher forte e decidida que minha menina havia se tornado. Vai trabalhar hoje?
com essa pandemia toda por aí? Vou trabalhar de casa. Na verdade, ela hesitou um pouco. Pensei em ficar aqui, pelo menos durante a quarentena. Meu apartamento é tão pequeno e ficar sozinha nesse momento? Bem, se a senhora não se importar. Senti uma alegria que não cabia no peito. Claro que não me importo. Essa casa sempre será sua também, minha filha. Tomamos café juntas, conversando como há anos não fazíamos. Clarice me contou sobre seu trabalho, seus planos, seus medos com essa tal de pandemia que estava apenas começando. Contou também mais detalhes sobre o relacionamento com Gabriel, sobre como foi se sentindo cada vez mais diminuída, mais insegura. Sabe, mãe, acho que no fundo eu sempre soube que não estava certo, mas ele é tão seguro de si, tão convincente. Comecei a duvidar das minhas próprias percepções. Isso tem nome, filha. Chamam de gaslighting hoje em dia. No meu tempo, a gente só dizia que o cabra estava fazendo a gente se sentir doida. Ela riu. Viu só? A senhora está mais atualizada do que eu pensava. Velha, mas não desatualizada, brinquei. Dou aula de português, lembra? Tenho que acompanhar a evolução da língua, as gírias novas, os termos que surgem. O telefone de Clarice tocou. Ela olhou a tela e seu rosto ficou sério. É ele. Vai atender? Ela respirou fundo. Preciso. Ainda temos coisas para resolver. Muitas coisas nossas estão misturadas. Roupas, documentos, até um investimento que fizemos juntos. Quer que eu saia para você falar? Clarice segurou minha mão. Não, quero que fique. Preciso da sua força. E atendeu, colocando no viva-voz para que eu pudesse ouvir. Clarice, onde você está? Estou te ligando desde ontem. A voz de Gabriel soava controlada, mas pude sentir a irritação por baixo do tom calmo. Estou na casa da minha mãe, Gabriel. O quê? Com essa pandemia toda, você foi se meter na casa de uma idosa? Você sabe que sua mãe é grupo de risco. Que irresponsabilidade, Clarice. Vi o rosto dela enrubescer de raiva. Apertei sua mão, sinalizando para que mantivesse a calma. Gabriel, não foi para falar da minha mãe que você ligou, foi? Houve um silêncio do outro lado. Não, liguei para dizer que acho que você está sendo precipitada. Temos que conversar pessoalmente. Tenho certeza que podemos resolver isso. Não há o que resolver, Gabriel. Fui clara ontem. Não vou deixar meu emprego, não vou abrir mão dos meus sonhos, e se você não pode aceitar isso... É aquela sua mãe, não é? A voz dele subiu. Ela está te enchendo a cabeça contra mim. Sempre soube que ela não gostava de mim. Clarice olhou para mim, surpresa com a acusação. Balancei a cabeça, indicando que ela não deveria me defender. Isso não tem nada a ver com minha mãe. É sobre mim, sobre o que eu quero para a minha vida. É o estresse da pandemia, Clarice. Todo mundo está tomando decisões precipitadas. Vamos dar um tempo, pensar melhor quando tudo isso passar. Não, Gabriel, minha decisão está tomada. Vou passar aí mais tarde para pegar minhas coisas. Você pode deixar tudo separado na portaria, para evitarmos contato. Clarice, você não pode. Posso sim, e já fiz. Adeus, Gabriel. E desligou, as mãos tremendo. Olhou para mim, os olhos cheios de dúvida. Fiz a coisa certa? Só você pode responder isso, minha filha. Mas de onde eu vejo, parece que sim. Antes de continuar a minha história, gostaria de agradecer novamente ao canal Emoção de Idade por me permitir compartilhar esses momentos tão importantes da minha vida com vocês. Se você está gostando, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar de onde está assistindo. O seu apoio significa muito para que mais histórias como a minha possam ser contadas. As semanas seguintes foram surreais. A pandemia explodiu de verdade. As notícias ficavam cada vez mais assustadoras. O mundo parecia estar de cabeça para baixo. Mas dentro da nossa casa em Manaíra, Clarice e eu estávamos construindo uma nova relação. Pela primeira vez em muitos anos, estávamos verdadeiramente nos conhecendo como adultas, como mulheres. Organizamos uma rotina. Clarice trabalhava no antigo escritório de Arnaldo, que eu tinha mantido praticamente intocado desde sua morte.
De manhã, eu fazia o café enquanto ela participava de reuniões online. No almoço, cozinhávamos juntas, algo que não fazíamos desde que ela era adolescente. À tarde, enquanto ela continuava trabalhando, eu lia, cuidava do jardim ou escrevia no meu caderno de receitas, que agora tinha mais páginas de memórias do que de comidas. À noite, assistíamos às notícias com apreensão, vendo os números de casos e mortes subirem, sentindo o medo que pairava sobre o mundo. Depois, para espantar a ansiedade, resgatamos um velho hábito: a leitura compartilhada. Eu lia em voz alta, como fazia quando ela era pequena, mas agora eram romances adultos, poesias, textos que nos tocavam de maneiras diferentes. Um dia, cerca de 2 semanas depois de ela ter vindo morar comigo, Clarice apareceu na sala com uma caixa empoeirada. "Olha o que encontrei no fundo do armário do meu quarto, mãe." Era uma caixa de fotografias antigas. Sentamos no tapete da sala e começamos a revirar aqueles pedaços congelados do passado. Fotos de Clarice bebê, de Arnaldo me abraçando na praia, da casa quando acabamos de nos mudar, de aniversários, formaturas, momentos cotidianos que pareciam tão ordinários na época e agora se revelavam preciosos. "Essa é sua mãe?" Clarice perguntou, apontando para uma foto amarelada onde uma mulher jovem e bonita segurava um bebê nos braços. "Sim, sou eu com ela, pouco antes de completar 1 ano." Clarice examinou a foto com atenção. "Você se parece com ela. Nunca ninguém havia me dito isso antes. Sempre ouvi que era a cara de meu pai." "Você acha?" "Sim, o mesmo formato dos olhos, o mesmo queixo. E olha." Ela pegou outra foto, uma minha com ela quando bebê. "Eu me pareço com você. 3 gerações de mulheres teimosas." Rimos. Ela não estava errada. "Por que você nunca fala dela, da minha avó?" A pergunta me pegou de surpresa. Era verdade, eu raramente falava da minha mãe. A dor do abandono tinha sido tão grande que, de alguma forma, eu havia apagado ela da minha história, como se pudesse apagar também a ferida que deixou. Porque dói, filha. Dói lembrar que ela preferiu ir embora, que escolheu uma vida sem mim. Você nunca pensou em procurá-la, depois de adulta? Pensei. Muitas vezes. Cheguei a contratar um detetive quando comecei a dar aulas e tinha um dinheirinho extra. Ele descobriu que ela tinha ido para o Mato Grosso, que tinha se casado novamente, que tinha mais 2 filhos, e que tinha morrido num acidente de carro na BR-163, perto de Cuiabá. Sinto muito, mãe. O mais difícil não foi saber da morte. Foi saber que ela tinha reconstruído a vida, que tinha outros filhos que provavelmente conheceram um lado dela que eu nunca conheci. Um lado amoroso, presente. Você acha que ela se arrependeu de ter partido? Suspirei, sentindo o peso daquela pergunta que eu mesma já tinha feito tantas vezes. Não sei, filha. Espero que sim. Espero que ela tenha sentido minha falta tanto quanto eu sentia a dela. Mas também espero que tenha encontrado a felicidade que buscava, porque ninguém foge sem um motivo muito forte. Clarice ficou pensativa, mexendo nas fotos. Sabe o que mais me impressiona nessas fotos, mãe? É como a gente acha que se conhece, que conhece nossa história, mas sempre tem coisas que não sabemos, pedaços que faltam. Ela tinha razão. Quantas coisas eu não sabia sobre minha própria mãe? Sobre seus sonhos, seus medos, o que a levou a tomar aquela decisão drástica. E quanto Clarice não sabia sobre mim. Mãe, você já pensou em escrever tudo isso? Sua história, a história da vovó, a minha. Como assim? Esse seu caderno de receitas virou praticamente um diário. Por que não transformá-lo em algo maior? Um livro de memórias, talvez? A ideia parecia absurda. Eu, uma simples professora aposentada de João Pessoa, escrevendo um livro? Quem iria querer ler a história de uma velha como eu, Clarice? Ela pegou minhas mãos, olhando-me intensamente. Eu queria. E tenho certeza que muitas outras pessoas também.
Histórias de mulheres comuns que enfrentaram escolhas difíceis, que se reinventaram, que sobreviveram. Isso é importante, mãe. É poderoso. Naquela noite não consegui dormir. As palavras de Clarice ecoavam na minha cabeça. Um livro. Contar minha história. A história da minha mãe. A história da minha filha. 3 gerações de mulheres paraibanas tentando encontrar seu lugar no mundo. Levantei, fui até a cozinha e peguei meu caderno de receitas. Passei os dedos pela capa gasta, pelas páginas amareladas com a caligrafia de minha mãe nas primeiras receitas, depois a minha própria letra evoluindo ao longo dos anos. E comecei a escrever, mas desta vez com um propósito diferente. Não eram mais apenas desabafos ou conselhos, era o início de algo maior. Nasci em João Pessoa em 1963, filha de Josefa e Joaquim. Minha mãe partiu quando eu tinha 12 anos, deixando para trás 3 filhos e um caderno de receitas. Este caderno se tornou minha herança, meu fardo e, eventualmente, minha salvação. As horas passaram e eu continuei escrevendo, revivendo momentos, conectando pontos que nunca tinha conectado antes. Quando o sol começou a nascer, ouvi passos atrás de mim. Clarice, de pijama, me olhava da porta da cozinha. Mãe, você passou a noite toda acordada? Sorri, sentindo uma energia que não sentia há anos. Acho que comecei a escrever aquele livro. Ela sorriu de volta, veio até mim e me abraçou por trás, apoiando o queixo no meu ombro para ler o que eu tinha escrito. Está lindo, mãe. Verdadeiro. E foi assim que, em meio à pandemia mais assustadora dos tempos modernos, trancada em casa com minha filha, encontrei um novo propósito. As semanas se transformaram em meses. Abril, maio, junho. O mundo lá fora continuava caótico, assustador, mas dentro do nosso pequeno universo estávamos criando algo significativo. Clarice continuava trabalhando de casa, agora mais adaptada à nova realidade. Fazia compras online para nós duas, cuidando para que eu não precisasse me expor. À noite, depois do jantar, eu lia para ela o que tinha escrito durante o dia, e ela me dava feedback, fazia perguntas, me incentivava a explorar aspectos que eu talvez tivesse ignorado. Gabriel ligou algumas vezes, tentando reatar. Em cada ligação, percebia que Clarice ficava mais forte, mais segura de sua decisão. Em julho, as ligações pararam completamente. Ele tinha aceitado um emprego em São Paulo e estava de mudança. Como você está se sentindo? Perguntei quando ela me contou. Em paz. Triste pelo que poderia ter sido se ele fosse diferente, mas em paz por saber que tomei a decisão certa para mim. Em agosto, meu livro de memórias estava quase completo. Clarice, empolgada, começou a pesquisar sobre autopublicação, sobre como transformar aquele manuscrito num livro de verdade. Precisamos de um título, mãe. Pensei por um momento. Que tal Receitas de Vida? Afinal, começou com um caderno de receitas. Perfeito. E temos que tirar fotos suas para a contracapa. Ai, Clarice, eu não... Ninguém quer ver a cara de uma velha como eu. Para com isso, mãe, você é linda. E são exatamente mulheres como você que precisam ser vistas, ouvidas. Em setembro, o livro estava pronto. Uma edição simples, sem grandes pretensões, mas feita com tanto carinho que cada exemplar parecia um tesouro. Mandamos imprimir 100 cópias para começar. A ideia era distribuir entre amigos, ex-alunos, família. No dia em que os livros chegaram, Clarice organizou uma pequena celebração em casa. Só nós duas, com um bolo que ela mesma fez, seguindo uma das receitas do caderno e uma garrafa de vinho. Brindamos ao caderno de receitas que se transformou em livro, a nossa reconexão, às 3 gerações de mulheres que, cada uma à sua maneira, tinham lutado para encontrar sua voz. Sabe, mãe, Clarice disse, servindo mais vinho, estou pensando em aceitar um desafio no trabalho. Que desafio? Eles estão precisando de alguém para liderar um novo projeto. É uma responsabilidade grande, muita pressão, longas horas de trabalho. E você está em dúvida se deve aceitar? Não exatamente.
Quero aceitar. Sei que posso fazer um bom trabalho, mas... Mas o quê, filha? Mas eu me pergunto se é justo com você. Ficar tanto tempo sozinha, especialmente com essa pandemia ainda por aí. Sei como o isolamento tem sido difícil para as pessoas da sua idade. Sorri, comovida com sua preocupação, mas também determinada a não ser um obstáculo para seus sonhos. Clarice, o que foi que eu te disse naquelas páginas do caderno? O amor verdadeiro te dá asas, não correntes. Eu não quero ser para você o que Gabriel tentou ser, uma âncora que te prende. Quero ser o vento que te impulsiona. Ela me olhou com os olhos marejados. Tenho tanto medo de te perder, mãe. Esse vírus, as pessoas da sua idade... Todo mundo morre um dia, filha. O importante não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos. E se tem uma coisa que essa pandemia me ensinou, é que não podemos adiar a vida. Aceite o desafio. Eu vou ficar bem. Naquela noite, Clarice enviou um e-mail aceitando o novo cargo. E no dia seguinte, acordamos com uma notícia que mudaria novamente o rumo das nossas vidas. Tinha sido descoberto um caso de Covid-19 no prédio onde Clarice trabalhava. Todos os funcionários que tinham estado lá nas últimas 2 semanas, incluindo ela, que havia ido buscar alguns documentos 3 dias antes, precisavam fazer o teste e ficar em isolamento rigoroso. O medo que sentimos foi indescritível. Clarice imediatamente se isolou no quarto dela, usando máscara mesmo dentro de casa, deixando comida na porta para mim, conversando apenas por telefone, mesmo estando a poucos metros de distância. Eu, do lado de fora, rezava como nunca tinha rezado antes. 2 dias depois, o resultado chegou. Positivo. Clarice tinha contraído o vírus. O que se seguiu foram as 2 semanas mais angustiantes da minha vida. Pior que quando minha mãe partiu. Pior que quando Arnaldo morreu. O medo de perder minha filha, de vê-la sofrer sem poder fazer nada, era uma tortura constante. Clarice desenvolveu sintomas moderados. Febre, dor no corpo, tosse, perda de olfato. Nada grave o suficiente para hospitalização, graças a Deus, mas suficiente para nos assustar profundamente. Eu deixava comida, remédios e chás na porta do quarto, falava com ela pelo telefone, ouvia sua tosse do outro lado da parede e chorava silenciosamente à noite, implorando a Deus que a poupasse. No 10º dia, a febre cedeu. A tosse persistia, mas estava mais fraca. O médico que a acompanhava por telefone disse que era um bom sinal, que o pior provavelmente já havia passado. Comecei a respirar um pouco mais aliviada. Foi quando notei os primeiros sintomas em mim mesma, um cansaço anormal, uma dor de cabeça persistente, e então a febre. Tentei esconder de Clarice, não queria preocupá-la quando ela mesma ainda estava se recuperando. Mas numa das nossas conversas por telefone, minha voz me traiu. Mãe, você está bem? Sua voz está diferente. Estou sim, filha, só um pouco cansada. Mas ela me conhecia bem demais. Você está com febre, não está? Mãe, por favor, não minta para mim. Não consegui sustentar a mentira. Só um pouquinho, nada para se preocupar. Ouvi um barulho e segundos depois a porta do meu quarto se abriu. Clarice estava lá, ainda de pijama, pálida, visivelmente fraca, mas com uma determinação feroz no olhar. O que você está fazendo, filha? Volte para o seu quarto. Você ainda precisa se recuperar. E você precisa ir para o hospital, mãe. Agora. Não seja exagerada. É só uma febrinha. Não discuta comigo. Já liguei para o SAMU. Eles estão a caminho. Quis protestar, dizer que era desnecessário, que tantas pessoas precisavam mais daquele atendimento do que eu. Mas a verdade é que eu estava me sentindo pior a cada minuto. A respiração começava a ficar difícil, como se um peso estivesse sobre meu peito. Quando os paramédicos chegaram, minha saturação estava em 82%. Baixa demais, eles disseram. Precisava de oxigênio imediatamente. Fui levada às pressas para o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, onde uma barraca havia sido montada na entrada para triagem de pacientes com Covid. As horas seguintes foram um borrão confuso.
Médicos e enfermeiros cobertos dos pés à cabeça com equipamentos de proteção. Exames, tubos, monitores apitando. A sensação constante de não conseguir ar suficiente, como se estivesse me afogando em terra firme. Clarice não pôde me acompanhar por ainda estar positiva para o vírus. Fiquei sozinha naquele ambiente assustador, pensando se aquele seria meu fim. Se morreria como tantos outros estavam morrendo, sem a chance de me despedir das pessoas que amava. Foi nesse momento, deitada numa maca de hospital, lutando para respirar, que percebi algo importante. Eu não estava pronta para partir. Ainda tinha tanto a fazer, tanto a viver. Queria ver meu livro nas mãos de leitores. Queria ver Clarice brilhar em sua carreira. Queria, quem sabe, conhecer netos um dia. A vida, que tantas vezes me pareceu longa e cansativa, de repente se revelava curta demais para tudo o que eu ainda desejava. Não sei se foram as orações, os médicos competentes ou minha própria teimosia paraibana, mas comecei a melhorar. Lentamente, dia após dia, minha saturação foi subindo. A febre cedeu. A respiração ficou menos laboriosa. Depois de uma semana no hospital, recebi a notícia de que poderia ir para casa. Clarice, já recuperada e testando negativo, veio me buscar. Quando me viu saindo na cadeira de rodas, protocolo do hospital, correu até mim, ignorando as recomendações de distanciamento, e me abraçou como se sua vida dependesse disso. Nunca mais me assuste assim, mãe. Nunca mais. No caminho para casa, observei a cidade pelas janelas do carro. João Pessoa parecia diferente, mais silenciosa, mais triste. Ou talvez fosse eu quem estivesse vendo tudo com outros olhos depois de encarar a morte de perto. Tenho uma surpresa para você em casa, Clarice disse, tentando levantar meu ânimo. Quando chegamos, entendi a surpresa. Meu livro, Receitas de Vida, havia sido colocado em destaque na mesa da sala, junto com dezenas de cartas e mensagens impressas. O que é isso tudo? Enquanto você estava no hospital, comecei a divulgar seu livro nas redes sociais. Contei sua história, como você estava lutando contra a Covid. As pessoas começaram a encomendar cópias, a compartilhar. E essas são mensagens de leitores que já receberam o livro. Peguei uma das cartas, com mãos ainda trêmulas pela fraqueza. Querida Teresa, seu livro chegou até mim num momento em que eu também enfrentava uma decisão difícil sobre meu casamento. Suas palavras, sobre encontrar força em meio à dor, me deram coragem para fazer o que era certo para mim. Outra carta. Dona Teresa, sou professor como a senhora. Seu relato sobre os anos de magistério me emocionou profundamente. Você colocou em palavras o que tantos de nós sentimos. E mais uma. Tenho 25 anos e perdi minha mãe recentemente. Ler sobre sua relação com sua filha me fez sentir como se tivesse minha mãe de volta por algumas horas. Obrigada por compartilhar sua sabedoria. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Nunca imaginei que minhas palavras, nascidas da dor e da reflexão, pudessem tocar outras pessoas dessa forma. Quantos livros você vendeu, Clarice? Todos os 100 que imprimimos. E tem uma lista de espera para mais 350. Mal podia acreditar. Mas tem mais, ela continuou, os olhos brilhando de excitação. Uma editora pequena, independente, entrou em contato. Eles querem publicar o livro oficialmente, com distribuição nacional. Sentei-me, sentindo as pernas fracas, mas desta vez não era pela doença. Isso é um sonho, Clarice, um sonho que eu nem sabia que tinha. E ainda tem mais uma coisa, ela disse, sentando-se ao meu lado. Lembra do projeto que eu ia liderar no trabalho? Claro, você aceitou logo antes de ficarmos doentes. O projeto envolve a criação de uma plataforma digital para a preservação de memórias de idosos, histórias de vida, sabedoria, conhecimentos que estão se perdendo. E adivinha quem me inspirou? Sorri, entendendo a dimensão do que ela estava dizendo. Nossa história acabou nos levando a lugares que nunca imaginamos, não é? Sim, e está apenas começando. Naquela noite, já em casa, recuperando-me lentamente, peguei meu velho caderno de receitas.
Passei os dedos pelas páginas gastas, pelos respingos de gordura nas receitas antigas, pelas marcas de lágrimas nas páginas de reflexões. E escrevi uma nova entrada. A vida é como uma receita que vamos ajustando com o tempo. Às vezes falta um ingrediente, às vezes colocamos demais de outro. Às vezes o fogo está muito forte e tudo queima. Outras vezes está fraco e nada cozinha direito. Mas com paciência, com erros e acertos, vamos aprendendo. E um dia, quando menos esperamos, percebemos que criamos algo único, algo que só poderia ter sido feito por nós, com nossas imperfeições e nossas teimosias. Algo que vale a pena compartilhar. Outubro de 2025. Exatamente 5 anos se passaram desde aqueles dias que mudaram nossas vidas para sempre. Sentada aqui na varanda da mesma casa em Manaíra, vejo o sol da tarde tingir o céu de João Pessoa com aquelas cores que só o Nordeste conhece. Um laranja intenso que parece incendiar as nuvens. O mar, ao longe, reflete esse fogo, como se céu e terra se fundissem num abraço. Meu nome ainda é Teresa Albuquerque, mas aos 62 anos, sinto que sou uma pessoa bem diferente daquela que vivia aqui 5 anos atrás. A pandemia passou, deixando suas cicatrizes no mundo e em nós. Tantas vidas perdidas, tantos sonhos interrompidos. Ainda me emociono quando lembro dos hospitais lotados, do medo constante, da solidão que tantos sentiram. Mas como meu pai dizia, a vida é dura, minha filha, mas nós é mais. Depois da minha recuperação da Covid, a vida tomou rumos que eu jamais poderia ter imaginado. Meu livro, Receitas de Vida, foi publicado oficialmente em fevereiro de 2021, por uma editora independente de Recife. A primeira tiragem de 5.000 exemplares esgotou em 3 meses. Veio a segunda, a terceira, traduções para espanhol e inglês. Fui convidada para feiras literárias virtuais, depois presenciais quando a pandemia amainou. Eu, uma professora aposentada de João Pessoa, falando para plateias em São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo em Portugal. O mais surpreendente foi como as pessoas se identificaram com minha história. Mulheres de todas as idades me escreviam contando como se reconheciam nas minhas palavras, como viam suas mães, suas avós, suas filhas nas páginas que escrevi. Homens também, o que me surpreendeu inicialmente, compartilhavam como o livro os ajudou a entender melhor as mulheres em suas vidas. Um professor de Belém me contou que adotou o livro como leitura complementar em suas aulas de sociologia. Clarice, minha filha, floresceu profissionalmente. O projeto da plataforma digital de memórias, que ela batizou de Guardiãs da Memória, tornou-se um sucesso. Começou pequeno, apenas em João Pessoa, com entrevistas a idosos registrando suas histórias, conhecimentos, tradições. Depois se expandiu para todo o Nordeste, e agora é um projeto nacional, com milhares de depoimentos catalogados, preservando saberes que de outra forma se perderiam. Ela continua morando em seu próprio apartamento, não muito longe daqui, mas vem me visitar quase todos os dias. Nossa relação nunca mais foi a mesma depois daquele março de 2020. Tornamo-nos não apenas mãe e filha, mas amigas, confidentes, parceiras. Aprendemos a respeitar os espaços uma da outra, a valorizar nossas diferenças, a nos apoiar sem sufocar. Gabriel, aquele ex-namorado controlador, tentou reaparecer na vida dela uma vez, quando soube do sucesso do projeto. Clarice me contou rindo como ele insinuou que sempre acreditou no potencial dela e que talvez pudessem retomar de onde pararam. Ela foi educada, mas firme. Nossa história já terminou, Gabriel. E terminou bem. Eu encontrei meu caminho. Espero que você tenha encontrado o seu. Quanto ao meu velho caderno de receitas, aquele que começou com minha mãe e que se transformou em tantas coisas ao longo dos anos, diário, confessionário, semente de um livro, ele agora tem um lugar de honra na minha estante. Ainda o pego de vez em quando, para acrescentar alguma reflexão, alguma memória nova. Mas a verdade é que ele cumpriu seu propósito. Foi a ponte que eu precisava para encontrar minha voz, para reconectar com minha filha, para fazer as pazes com meu passado. A casa continua a mesma,
com algumas pequenas mudanças. O quarto, que era de Clarice, transformei em um escritório, onde recebo leitores para conversas, onde dou entrevistas por videochamada, onde escrevo meu segundo livro, este mais focado nas histórias que coletamos através do projeto Guardiãs da Memória. As paredes, antes brancas, agora estão decoradas com fotos de família, incluindo algumas antigas da minha mãe que consegui recuperar com a ajuda de primos distantes. Aprendi que, para fazer as pazes com o passado, às vezes precisamos encará-lo de frente, dar-lhe um lugar em nossa história, nem que seja apenas para dizer adeus. Minha rotina diária mudou também. Ainda acordo cedo, às 5 da manhã. Velho hábito que nem a aposentadoria conseguiu mudar. Mas agora, além do café na varanda, dedico as manhãs à escrita. Depois do almoço, 3 vezes por semana, vou até o Centro de Convivência do Idoso, no bairro de Tambalzinho, onde coordeno oficinas de escrita autobiográfica. Ver aqueles olhos cansados pelo tempo se acenderem quando recordam histórias do passado, quando percebem que suas vidas merecem ser contadas, é uma das minhas maiores alegrias. Nas terças e quintas, participo do projeto de Clarice, entrevistando pessoas idosas para a plataforma Guardiãs da Memória. Já conversei com pescadores que conhecem os segredos do mar como a palma da mão, com rendeiras que guardam técnicas passadas de geração em geração, com rezadeiras cujas orações e ervas curam males que a medicina moderna nem reconhece, com músicos que preservam cantigas que nem existem em gravações. Cada história que colhemos é um tesouro salvo do esquecimento. E nos fins de semana, geralmente, Clarice vem almoçar comigo. Às vezes traz amigos, às vezes vem sozinha. Cozinhamos juntas aquelas mesmas receitas do velho caderno, agora com algumas inovações que ela insiste em acrescentar. Mãe, experimenta colocar um pouco de páprica no pirão, você vai ver como fica bom. E eu, que antes resistia a qualquer mudança nas receitas tradicionais, agora me divirto com essas experiências culinárias. Foi num desses almoços de domingo, há cerca de 2 anos, que Clarice me apresentou Mateus, diferente de Gabriel em todos os aspectos possíveis. Professor de História na Universidade Federal da Paraíba, apaixonado por cultura popular, com um respeito genuíno pelo conhecimento tradicional. Vi logo nos primeiros minutos como ele olhava para minha filha, não com possessividade, mas com admiração genuína. E como ela sorria perto dele, relaxada, autêntica. Eles se casaram no ano passado, numa cerimônia simples na praia do Cabo Branco, com poucos convidados. Nada tradicional. Clarice usou um vestido azul turquesa. Mateus estava de linho branco, descalços na areia. Eu, madrinha orgulhosa, chorei do começo ao fim. Não foram lágrimas de perda, como temi que seriam, mas de pura felicidade por ver minha filha construindo seu caminho com alguém que caminha ao lado, não à frente ou atrás. Eles moram juntos no apartamento dela, mas falam em comprar uma casa com quintal. Para quando vierem os filhos, mãe? Clarice disse outro dia, me fazendo engasgar com o café. A ideia de ser avó ainda me pega de surpresa. Seria a continuação dessa linhagem de mulheres fortes. Minha mãe Josefa, eu, Clarice e, quem sabe, uma neta. 4 gerações, cada uma com suas lutas, suas conquistas, suas histórias. Essa possibilidade me fez refletir muito sobre os ciclos familiares, sobre o que passamos de uma geração para outra, tanto o bom quanto o que precisamos curar. Minha mãe partiu, me deixando com um vazio e um caderno de receitas. Eu fiquei, talvez, tentando compensar demais, sufocando sem perceber. Clarice está encontrando seu próprio equilíbrio, aprendendo com nossos erros, criando seu próprio caminho. E essa criança que ainda não existe, que mundo receberá de nós? Que histórias contaremos a ela? Outro dia, remexendo em caixas antigas no sótão, encontrei algo que tinha esquecido completamente. Uma carta da minha mãe. Não a carta de despedida que deixou ao partir, mas outra, que chegou quase 10 anos depois, pouco antes dela falecer. Meu pai a havia guardado sem me mostrar, talvez para me proteger,
talvez porque ele mesmo não soubesse como lidar com aquelas palavras. A carta estava amarelada, a caligrafia fraca, como se escrita por alguém doente ou muito cansado. Sentei-me ali mesmo, no chão empoeirado do sótão, e li, com o coração batendo forte. Minha filha Teresa, se esta carta chegar às suas mãos, é porque finalmente encontrei coragem para fazer o que deveria ter feito há anos. Não sei se você poderá perdoar o que fiz, e não tenho o direito de pedir isso. Mas sinto que preciso explicar, não para justificar, mas para que você talvez entenda. Quando deixei você, seu irmão e sua irmã, não foi por falta de amor. Foi por excesso de desespero. Eu me afogava naquela vida, Teresa. Me afogava no silêncio, na invisibilidade, na sensação de que eu não era ninguém além de esposa e mãe. Seu pai era um bom homem, mas éramos de mundos diferentes. Ele nunca entendeu aquela inquietação dentro de mim, aquela fome de algo mais que eu mesma não sabia nomear. Partir foi o maior erro e a coisa mais corajosa que já fiz. Erro porque abandonei o que havia de mais precioso. Vocês, meus filhos. Corajosa porque enfrentei o julgamento de todos, o estigma de ser uma mãe desnaturada, para buscar uma versão de mim que eu pudesse suportar. Os anos que se seguiram não foram fáceis nem gloriosos. Conheci a liberdade, sim, mas também a solidão, o arrependimento, a culpa que nunca me abandonou. Tive outros filhos, é verdade. Tentei ser para eles a mãe que não consegui ser para vocês. Mas sempre houve um vazio, uma dor permanente pelo que deixei para trás. Soube que você se formou professora, que se casou, que teve uma filha. Acompanhei sua vida de longe, através de notícias que chegavam por conhecidos. Tenho tanto orgulho da mulher que você se tornou, Teresa, e tanta tristeza por não ter feito parte dessa jornada. Estou doente agora. O médico diz que não tenho muito tempo. Antes de partir, queria que você soubesse que nunca deixei de te amar, que carrego seu rosto de menina na memória todos os dias, que o caderno de receitas que deixei para trás foi minha forma silenciosa de permanecer de alguma forma, através dos sabores, dos aromas que talvez pudessem te lembrar de mim sem a dor da ausência. Não peço que me perdoe. Peço apenas que entenda que às vezes pessoas quebradas fazem escolhas quebradas. E que, se puder, conte à sua filha sobre mim, não como um exemplo a seguir, mas como uma lição sobre o preço que se paga quando não conseguimos conciliar quem somos com quem deveríamos ser. Com amor eterno, sua mãe, Josefa. Li aquela carta 1, 2, 10 vezes. Chorei como não chorava há anos. Não sei se foi pela dor renovada do abandono, pela raiva de ter sido privada dessa explicação por tanto tempo, ou pela compaixão tardia por uma mulher que eu nunca realmente conheci. Minha própria mãe. Mostrei a carta para Clarice no dia seguinte. Ela leu em silêncio, os olhos marejados, e depois me abraçou por um longo tempo. É estranho, mãe, como a gente repete padrões sem perceber, não é? Vovó se sentiu sufocada e partiu. Você teve medo de sufocar e talvez tenha sufocado um pouco. Eu tive medo de ser sufocada e quase aceitei um relacionamento que me diminuiria. 3 gerações de mulheres lutando com as mesmas questões, apenas de formas diferentes. Ela estava certa, como tantas vezes. Parecia que estávamos presas numa dança intergeracional, cada uma reagindo à música da geração anterior, sem perceber que poderíamos simplesmente mudar a melodia. Foi essa reflexão que me levou a iniciar um novo projeto, além do 2º livro. Um grupo de apoio para mulheres de diferentes gerações, avós, mães, filhas, para discutir esses padrões, essas heranças emocionais e como podemos quebrá-los conscientemente. Nos reunimos mensalmente na biblioteca comunitária do bairro São José. Começamos com apenas 5 mulheres, além de mim e Clarice. Agora somos mais de 30, de todas as idades, classes sociais, histórias de vida. Uma dessas mulheres é Dona Jurema, 78 anos, que cria sozinha a neta adolescente após a filha morrer de complicações no parto. Outra é Marina, 42 anos, executiva que luta para equilibrar carreira e maternidade, sentindo-se constantemente inadequada em ambas.
Há também Jéssica, 17 anos, grávida, determinada a não repetir os erros de sua mãe ausente e de sua avó rígida demais. Cada história é única, mas os temas se repetem: culpa, medo, sacrifício, busca por identidade própria além dos papéis familiares. O que mais me impressiona nesses encontros é a honestidade crua com que essas mulheres falam. Sem julgamentos, sem respostas prontas, apenas o reconhecimento de que todas estamos tentando, falhando às vezes, acertando outras, na difícil arte de ser mulher, de ser mãe, de ser filha, de ser simplesmente humana com todas as complexidades que isso implica. Clarice costuma dizer que esse grupo é tão importante quanto o projeto Guardiãs da Memória, pois enquanto um preserva o passado, o outro ajuda a curar suas feridas. São duas faces da mesma moeda, mãe, ela diz. Não podemos realmente seguir adiante sem fazer as pazes com o que ficou para trás. E fazendo as pazes com o passado, tenho estado ultimamente. Com minha mãe, através daquela carta reveladora. Com meu pai, reconhecendo tanto sua força quanto suas limitações. Com Arnaldo, guardando o amor sem me agarrar à dor da perda. Comigo mesma, aceitando que fiz o melhor que pude como mãe, mesmo quando esse melhor não foi o ideal. Há 3 meses, Clarice me deu a notícia que secretamente eu esperava. Estão esperando um bebê. Será uma menina, descobriram na última ultrassonografia. Vão chamá-la Josefa, em homenagem à minha mãe. Uma forma de reescrever essa história, de dar a esse nome uma nova chance, um novo significado. Quero que ela conheça todas as histórias, mãe, Clarice me disse, acariciando a barriga ainda pouco visível. As boas e as difíceis. Quero que ela entenda de onde veio, a força das mulheres que a precederam. Quero que ela saiba que pode escolher seu próprio caminho, sem carregar o peso dos nossos medos. Tenho pensado muito sobre o que quero passar para essa neta. Não receitas de bolo, embora certamente vá ensiná-la a fazer a minha cocada especial. Não conselhos sobre como deve viver, embora vá estar sempre disponível quando precisar de uma palavra de sabedoria. O que quero realmente passar para Josefa é a compreensão de que cada geração tem a chance de fazer melhor, de curar o que ficou ferido, de construir sobre as fundações que recebeu sem ficar presa a elas. Na semana passada, comecei um novo caderno. Não de receitas, mas de cartas. Cartas para minha neta ainda não nascida. Conto a ela sobre minha infância em João Pessoa nos anos 1960 e 70, sobre as brincadeiras na rua que hoje não existem mais, sobre os medos e esperanças de crescer durante a ditadura militar. Conto sobre seu avô Arnaldo, que ela nunca conhecerá pessoalmente, mas cujo sangue corre em suas veias. Sobre sua bisavó Josefa, mulher complexa cuja história não é de vilã nem de heroína, mas de alguém profundamente humana em suas contradições. Conto sobre sua mãe, Clarice, e a mulher extraordinária que ela se tornou. Escrevo essas cartas sem saber se minha neta as lerá quando criança, adolescente ou já adulta. Não sei se terão importância para ela ou se serão apenas páginas amareladas guardadas numa gaveta. Mas sinto que preciso deixar esse legado, esse fio que conecta o passado ao futuro. Ontem, sentada na varanda, observando o pôr do sol, lembrei daquele dia de março de 2020, quando Clarice bateu a porta na minha cara, quando me senti velha, inútil, descartável, como aquele momento doloroso acabou sendo o catalisador para tanta transformação. Como daquele caderno de receitas, daquelas palavras escritas em desespero, nasceu uma nova vida para nós duas. A sabedoria, percebi, não vem automaticamente com a idade. Vem com a disposição de aprender, de questionar, de se reinventar. Aos 62 anos, continuo aprendendo todos os dias, com os jovens que encontro nas oficinas de escrita, com os idosos que entrevisto para o projeto, com as mulheres do grupo de apoio, com minha filha, que tantas vezes se mostra mais sábia do que eu. E aprendi, sobretudo, que envelhecer não significa tornar-se obsoleta. Significa ter o privilégio de acumular experiências, de testemunhar ciclos completos, de ver padrões que os mais jovens ainda não conseguem distinguir. Significa ter histórias para contar,
lições para compartilhar e ainda, sempre, novos sonhos para perseguir. Antes de encerrar minha história, queria agradecer do fundo do coração ao canal Emoção de Idade pela oportunidade de compartilhar esses momentos tão importantes da minha vida com vocês. Se você chegou até aqui, eu te agradeço imensamente. Se inscreva no canal e deixe seu like. E se você realmente me acompanhou até o fim dessa jornada, comenta aí embaixo a palavra receitas. Só quem assistiu vai entender o significado. Agradeço ao canal Emoção de Idade por essa oportunidade de compartilhar minha história. Quem sabe a próxima não seja ainda mais parecida com a sua. Um abraço apertado dessa velha aqui. Agora, enquanto o sol termina de se pôr no horizonte de João Pessoa, vou voltar para dentro. Clarice e Mateus estão vindo jantar. Vamos comer uma galinha ao molho pardo que preparei seguindo a receita do velho caderno, aquele mesmo que minha mãe deixou, que se transformou no meu confidente, depois em livro, e agora voltou à sua função original: transmitir sabores, saberes e amor através das gerações. A mesa está posta. O cheiro do cominho e do coentro enche a casa. A vida, com todos os seus ciclos, suas dores e alegrias, continua. E eu, Teresa Albuquerque, aos 62 anos, estou exatamente onde deveria estar. Não velha demais para nada, mas exatamente na idade certa para ser quem sou.